Na madrugada de 16 de setembro de 1941, um relatório de apenas 3 páginas chegou à mesa de operações do alto comando alemão. Era curto, objetivo e perturbador. Ali estavam registradas informações recolhidas por agentes no fronte oriental. A União Soviética continua mobilizando forças no interior. Indícios apontam que novos exércitos estão sendo deslocados para o oeste. O documento foi lido rapidamente, rubricado sem atenção e encaminhado para a pilha de relatórios a serem avaliados posteriormente. Ninguém percebeu que aquele era o último alerta útil antes de um desastre que definiria toda a guerra. Ninguém exceto 2 homens, e ambos seriam ignorados. A arrogância que antecede o colapso. No final do verão de 1941, o exército alemão avançava como nenhuma força moderna havia avançado na história. Em menos de 2 meses, 3 frentes soviéticas tinham sido esmagadas. A Wehrmacht cercara centenas de milhares de soldados em Kiev, Smolensk, Uman e Vyazma. A narrativa que dominava Berlim era simples. A vitória estava próxima. O Exército Vermelho estava em colapso. A União Soviética não tinha mais reservas significativas. Havia um problema. Nenhuma dessas afirmações era verdade. O erro não estava apenas no que Hitler acreditava, mas em como ele escolheu acreditar. Ele filtrava qualquer relatório que contradissesse sua visão. E qualquer pessoa que insistisse demais nesses relatórios acabava isolada ou demitida. O alerta ignorado não era único, era apenas o mais claro até então. A máquina de inteligência alemã estava cega e não sabia. A comunidade de inteligência da Alemanha nazista nunca foi unificada. Ela era um mosaico. O Abwehr, inteligência militar tradicional, o serviço da SS, equipes de criptografia, unidades de interceptação, analistas regionais. Cada órgão ocultava informações uns dos outros para agradar seus comandantes diretos. Isso criava uma consequência óbvia. A Alemanha recebia dezenas de fragmentos de verdade, mas nunca enxergava o quadro completo. Em 1941, enquanto os alemães celebravam vitórias, sinais sutis começaram a aparecer. Concentrações de tropas soviéticas desaparecendo de áreas secundárias, movimentação intensa nas ferrovias orientais, aumento no volume de mensagens codificadas vindas da Sibéria, interceptações alemãs que mostravam unidades soviéticas intactas onde deveria haver caos. Nenhum desses sinais isoladamente parecia alarmante, mas quando vistos em conjunto, mostravam o início de algo gigantesco. Algo que Hitler se recusava a acreditar que existia. Reservas estratégicas soviéticas. O homem que percebeu antes de todos e pagou o preço. O general Franz Halder, chefe do Estado-Maior do Exército, não era um líder brilhante, mas tinha uma vantagem que faltava à maioria dos generais. Ele conseguia ler mapas sem se deixar contaminar por ideologia. E nos mapas, o padrão era óbvio. As linhas de suprimento alemãs estavam esticadas ao limite. As perdas de homens e equipamentos eram muito maiores do que a propaganda admitia. E, principalmente, a União Soviética não parava de realocar novas forças para o fronte. Halder escreveu em seu diário em 11 de setembro de 1941. O inimigo continua trazendo tropas novas. Parece que ainda não atingimos o limite da capacidade russa. Essa frase, por si só, era explosiva. Contradizia diretamente o que Hitler afirmava publicamente.
A Rússia já está derrotada. Basta um empurrão final. Halder apresentou o relatório ao Führer. Hitler explodiu. Ele acusou Halder de pessimismo, de falta de fé no soldado alemão e de não enxergar a grandiosidade da visão estratégica. Mas a visão estratégica de Hitler era baseada em ideologia, não em inteligência. Enquanto a Alemanha triunfava no mapa, o relógio estratégico corria contra ela. O erro era estrutural, não circunstancial. Subestimaram a profundidade territorial soviética. A Alemanha projetou a campanha, acreditando que bastava tomar Moscou. Na prática, a URSS podia continuar lutando mesmo se Moscou caísse. Subestimaram a capacidade industrial soviética. Quando os alemães destruíram fábricas no oeste, a URSS simplesmente desmontou outras e as moveu para além dos Urais. Subestimaram a resiliência humana soviética. Em 1941, Stalin podia convocar mais homens do que Hitler conseguiria matar. Superestimaram sua própria velocidade e logística. Panzers avançavam rápido demais. A infantaria ficava para trás. Combustível acabava. Peças de reposição não chegavam. Era uma máquina brilhante, avançando sobre pernas quebradas. O erro central. Hitler acreditava que inteligência era opcional. A cultura psicológica do regime nazista transformou todo o relatório inconveniente em pessimismo, incapacidade, derrotismo. Resultado: os únicos relatórios bem recebidos eram irreais. E assim, a Alemanha marchava para o desastre de olhos fechados. Enquanto isso, do outro lado da fronteira, o comando soviético observava quieto, sem interferir. Eles estavam concentrando. O 24º Exército, o 13º Exército, o 19º Exército, divisões da Sibéria, brigadas recém-formadas e forças de reserva que a Alemanha acreditava que simplesmente não existiam. Hitler acreditava que Moscou cairia em semanas. Stalin preparava o contra-ataque que marcaria a virada da guerra. Setembro de 1941. O último momento em que a vitória alemã ainda era teoricamente possível. Este ponto é essencial. A Alemanha não perdeu a guerra em Stalingrado nem em Kursk. Ela perdeu aqui, neste período, porque decisões tomadas nesta fase tornaram todas as vitórias futuras apenas vitórias táticas, incapazes de mudar o destino estratégico. O erro não foi militar. O erro foi mental. Hitler rejeitou a única informação que poderia ter mudado tudo. E aquele relatório de 3 páginas, ignorado na madrugada, tornou-se o símbolo de um império avançando rumo ao colapso, sem saber que já havia perdido. Enquanto a Alemanha acreditava que o Exército Vermelho estava à beira do colapso, uma operação colossal estava em curso atrás da linha de frente soviética. Não era propaganda, não era improviso, era planejamento brutal e pragmático. Entre agosto e outubro de 1941, o período crítico ignorado por Hitler, a URSS mobilizou um dos maiores movimentos de guerra da história humana. 1.500 fábricas desmontadas, peça por peça, enviadas para além dos Urais. Centenas de milhares de trabalhadores ferroviários realocados, mais de 2 milhões de novos recrutas incorporados. Tanques T-34 produzidos a ritmo crescente, mesmo sob bombardeio. Linhas defensivas construídas em 3 anéis ao redor de Moscou. Esse movimento foi silencioso e imenso, e a Alemanha falhou em detectá-lo, não porque a inteligência fosse incapaz, mas porque a liderança se recusava a ouvir.
Hitler acreditava no colapso soviético por um motivo simples. Era o que ele desejava acreditar. Desde antes da invasão, Hitler repetia aos generais: basta derrubar a porta que toda a estrutura apodrecida cairá. Ele projetava na URSS suas próprias fantasias ideológicas. Para ele, comunistas eram incompetentes, eslavos eram racialmente inferiores, oficiais soviéticos não tinham autonomia, Stalin não seria capaz de reorganizar nada. Era uma análise baseada em preconceito, não em fatos. Resultados previsíveis. Hitler interpretava cada vitória alemã como confirmação da própria genialidade e ignorava sinais contrários. Assim, Stalin reconstruía um exército inteiro, enquanto Hitler celebrava o que achava que eram os últimos suspiros soviéticos. O colapso interno da inteligência alemã. As interceptações alemãs, especialmente da unidade de sinais Funkaufklärung, continham dezenas de alertas sobre tráfego ferroviário anormal na Sibéria, reorganização de exércitos no Volga, movimentação de unidades treinadas para clima extremo, substituição de oficiais soviéticos mortos por comandantes mais jovens e agressivos. Nada disso foi levado a sério. Por quê? 1. Medo de contrariar Hitler. Ninguém queria ser o portador de más notícias. Carreiras e vidas eram destruídas assim. 2. Cultura de confirmação. Relatórios se tornaram mecanismos de autopreservação. O que chegava ao topo era filtrado para coincidir com o que Hitler queria ouvir. 3. Fragmentação dos órgãos. Cada agência guardava informações para si, em vez de integrá-las. 4. Falha doutrinária. O comando alemão ainda acreditava que a guerra seria curta. Qualquer evidência contrária era vista como exceção, não regra. Somando tudo, a consequência era óbvia. A inteligência existia, mas era incapaz de gerar verdade operacional. O erro fatal. A Alemanha acreditava que estava derrotando o exército soviético, quando estava derrotando apenas suas primeiras camadas. A URSS começou 1941 com soldados mal preparados, linhas confusas, equipamentos antigos, oficiais recém-promovidos após os expurgos de Stalin. As primeiras semanas da guerra destruíram esse exército, o de 1941. Mas o erro alemão foi acreditar que aquele era o exército soviético. Não era. A Alemanha estava desmontando a primeira camada, a mais fraca, e confundindo isso com colapso total. Só que atrás dela havia reservas da Sibéria, unidades endurecidas pelo frio extremo, divisões completas do Extremo Oriente, novas formações mobilizadas às pressas, fábricas realocadas produzindo armamento moderno. Hitler acreditava que o exército soviético era finito. Stalin, apesar de paranoico, sabia que poderia se dar ao luxo de perder milhões e ainda continuar lutando. O ponto sem retorno. Outubro de 1941. O outono chegou, e com ele o momento decisivo. A ofensiva alemã foi relançada contra Moscou como Operação Tufão. Muitos na Alemanha acreditavam que aquele era o ataque final, o golpe que derrubaria a URSS. Mas já era tarde. A inteligência soviética havia decifrado parcialmente códigos táticos alemães. Stalin sabia onde o ataque viria e já havia concentrado reservas suficientes para transformar a defesa de Moscou numa parede viva.
Neste momento, o desastre alemão já estava definido, mesmo que ninguém em Berlim soubesse. As linhas de suprimento estavam quebradas, estradas destruídas, trilhos incompatíveis, veículos no limite. As tropas alemãs estavam exaustas. A Wehrmacht era excelente atacando, mas havia avançado demais, rápido demais. O clima virou aliado soviético. A Rasputitsa, a lama de outono, praticamente imobilizou blindados alemães. As reservas soviéticas estavam prontas para entrar em ação. Divisões da Sibéria, comandadas por Konstantin Rokossovski e Zhukov, estavam chegando ao fronte. O pensamento estratégico alemão havia se tornado dogma. Hitler proibiu qualquer recuo, qualquer ajuste, qualquer adaptação. No centro dessas forças opostas, o colapso era inevitável. A Alemanha ainda acreditava que a vitória estava próxima, e esse otimismo matou mais soldados do que qualquer exército. A liderança militar alemã, especialmente Keitel e Jodl, continuava repetindo para Hitler: a Rússia está prestes a desmoronar. Os soviéticos não têm mais reservas. O inverno será curto. A moral inimiga está quebrada. Nenhuma dessas afirmações era sustentada por dados. E, por outro lado, relatórios que diziam: o inimigo está aumentando seus efetivos, há novos exércitos surgindo, estamos no limite logístico, as perdas não são substituíveis. Eram engavetados como alarme injustificado. Esse padrão era constante. Boas notícias eram verdade, más notícias eram derrotismo. Com essa cultura, nenhuma máquina militar poderia sobreviver a uma guerra prolongada. O efeito dominó: quando inteligência falha, tudo falha. Com a queda de Kiev, com a destruição do 16º Exército Soviético, com a captura de Smolensk, a Alemanha acreditava que estava repetindo a Blitzkrieg de 1940. Na prática, estava entrando numa armadilha estratégica, porque avançar não era o problema. O problema era o que acontecia depois. A Alemanha avançava, mais longe do suprimento, mais longe da infraestrutura reparável, mais longe de reforços, mais perto do inverno, mais perto de cidades preparadas para a defesa total. A URSS recuava para dentro de seu próprio território, para áreas onde tinha vantagem climática, ganhando tempo, reorganizando seu exército, trazendo reservas intactas. O choque final já estava sendo preparado, mas não por Hitler, por Stalin e seus generais. Outubro avança. A verdade começa a emergir. Tarde demais. À medida que a Alemanha iniciava a fase final da ofensiva para Moscou, relatórios desesperados começaram a chegar aos comandos. O inimigo mobiliza mais do que podemos matar. As perdas não correspondem à resistência observada. Novas unidades soviéticas surgem onde não deveriam existir. Estamos encontrando divisões frescas com equipamento moderno. Halder voltou a alertar. Não conseguimos mais estimar as reservas inimigas. Elas parecem inesgotáveis. Mas já não havia margem de mudança estratégica. Hitler acreditava que uma última vitória resolveria tudo, que um avanço direto sobre Moscou quebraria a espinha do inimigo. Ele não entendia, ou não queria entender, que o exército alemão já estava quebrado antes mesmo de chegar lá, e a URSS, ao contrário do imaginado, estava prestes a contra-atacar. A essa altura, o alto comando alemão ainda acreditava que poderia corrigir a interpretação equivocada sobre a Normandia. Uma expressão elegante para não admitir a realidade. Eles estavam dirigindo uma guerra inteira
com mapas falsos. O que os alemães acreditavam naquele momento? Que a Normandia era apenas uma distração. Que o desembarque principal ainda aconteceria no Pas-de-Calais. Que os aliados estavam presos nas praias. Que os Panzer ainda deveriam permanecer a 200 quilômetros de distância do ponto real de invasão. Nada disso era verdade. Mas no quartel-general alemão, essas mentiras pareciam sensatas, porque se encaixavam perfeitamente naquilo que a Abwehr e o OKW esperavam ouvir desde 1943. A máquina de engano dos aliados não apenas funcionava, ela agora comandava o exército alemão sem estar lá. 7 de junho, madrugada. O general Alfred Jodl, um dos homens mais próximos de Hitler, recebeu um telegrama angustiado vindo diretamente do fronte. Se não reforçarmos imediatamente, a Normandia cairá, e com ela o oeste inteiro. Jodl hesitou. Ele consultou os relatórios de inteligência que continuavam repetindo: o verdadeiro ataque ainda virá no Pas-de-Calais. E então, a pior decisão possível foi tomada. Os Panzer não seriam enviados, não por incompetência operacional, mas por uma lógica distorcida, sustentada por um sistema de engano que havia dominado a mente estratégica do Terceiro Reich. O divisor de águas. O momento em que Hitler percebeu a armadilha. Na noite de 12 de junho, os aliados fizeram algo que a inteligência alemã julgava impossível. Ligaram a Normandia através de uma ponte flutuante gigantesca e começaram a despejar tanques, combustível e munição num ritmo industrial. Para os generais alemães, aquilo parecia um milagre mecânico. Para os aliados, era apenas engenharia. Quando as primeiras imagens aéreas chegaram ao alto comando alemão, um silêncio desconfortável tomou a sala. O mito do ataque secundário havia caído. Mesmo assim, Hitler manteve a posição. A Normandia é um engodo. O ataque verdadeiro ainda virá. O colapso mental estava completo. A virada irreversível, quando os alemães tentaram reagir e descobriram que não podiam. As reservas não chegavam. As estradas estavam destruídas pelos bombardeios. Cada trem era rastreado e destruído. Cada tanque que tentava alcançar a Normandia virava sucata antes de chegar. 2. A Luftwaffe estava morta. Não havia mais domínio do ar. Era literalmente impossível mover tropas à luz do dia. 3. Os Panzer atuaram tarde demais. Quando finalmente foram liberados, encontraram infantaria aliada já consolidada, artilharia em profundidade, suprimentos contínuos e um céu completamente dominado pelos caças aliados. Era lutar cegos contra um inimigo onisciente. O resultado, a maior derrota alemã no Ocidente. A decisão final veio em agosto, quando o cerco de Falaise fechou. Ali, os generais alemães perceberam que tinham perdido não apenas a Normandia, mas a própria guerra no oeste. Centenas de tanques destruídos, dezenas de milhares de soldados cercados. Uma retirada desordenada que nenhum general queria admitir publicamente. O que começou como a maior operação anfíbia da história transformou-se na prova definitiva de que uma guerra pode ser vencida antes mesmo do combate, se você controlar a percepção do inimigo. Foi isso que os aliados fizeram, e o que a Alemanha nunca conseguiu desfazer. A história da Operação Fortitude não é apenas um relato de guerra. É um lembrete incômodo de que nenhum exército, por mais poderoso que seja, sobrevive quando acredita na mentira que deseja ouvir. A inteligência alemã não falhou por incompetência técnica.
Ela falhou porque estava emocionalmente comprometida com uma previsão errada e abandonou a realidade para manter viva a própria narrativa. Se você chegou até aqui, provavelmente percebeu como pequenos detalhes definiram o destino de continentes inteiros. E é esse tipo de análise que pretendo trazer sempre aqui no canal. Se quiser acompanhar mais histórias como essa, considere se inscrever. E se esse vídeo te trouxe algo novo, deixe um like. Isso ajuda a história certa a chegar a mais gente. Agora me diga aí nos comentários. Você acha que a Alemanha teria chance alguma se tivesse reagido corretamente no dia D? Ou a guerra já estava perdida antes mesmo de começar?